nós temos que buscar. Então, como justificar para esse povo que está sentindo dores? Irmã Maria Pacheco, como justificar para esse povo essas turbulências, essas aflições que eles estão sentindo? Que eles têm que, então, buscar essa justificação. Irmã Maria Pacheco, fica à vontade. Aleluia, Xalém de Alcha, como justificar para este povo as dores, as turbulências, as aflições vividas, né? É a vida injusta? Não, já quero dizer que não é. Né? Louvado seja Yahweh. É como o irmão Roberto disse, você tem que entender a palavra do reino. Você tem que saber que o reino de Yahweh não é comida nem bebida. O reino de Yahweh é o quê? Justiça. Né? O reino de Yahweh é o quê? Shalom. E alegria no ruá. É isto aí que temos que entender. E precisamos entender também uma coisa. Como diz lá em Lucas 6,40, não é o discípulo, não há discípulo que seja superior ao seu mestre. Mas qualquer que amadureça, ou seja perfeito, como outras versões diz, chegará a ser igual ao seu mestre. Então, não há discípulo maior do que seu mestre. O seu mestre passou por sofrimento, né? Como a gente viu, vamos ver aqui um pouco, em Filipenses 2, que diz assim: portanto, se há algum conforto no Mashiach, se há alguma consolação de caridade, se há alguma comunhão no Ruá, e algum entreaves, afetos e compaixão, Shaul disse: completai o meu gozo para que sintais o mesmo. Ele perguntando à pessoa: se tu acha que há algum conforto, alguma consolação, então, e se há algum afeto, ele disse: então completai o meu gozo, porque ele sentia este gozo. Ele disse, Shaul dizia que em nada, ele falou lá em Atos 20, né? Que ele cumprisse a carreira, ele disse que em nada, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui, porque fica melhor, para não dizer só o último, a partezinha final. Ele falou em Atos 20, aqui, aleluia, louvado seja Yahweh, aqui, deixa eu achar. Aqui, ó, ele disse assim: com tudo que eu cumpro a minha carreira com a fé. Ele disse aqui, louvado, nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que me foi dada. Então, amado, por isso que ele chegou a dizer: se há algum conforto, se há algum afeto, se há ali se há alguma consolação, né? Consolação de caridade, alguma comunhão no Ruá, isto temos, amado, essa comunhão no Ruá. E alguns entranháveis afetos e compaixão, a este afeto, a esta afinidade. Ele disse: completai o meu gozo para que eu sintais o mesmo. Ele queria ouvir naquele outro. E ele disse: completai o meu gozo, tendo a mesma caridade, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa que ele manda. Louvado seja Yahweh. Ele disse: não atente cada um para o que é propriamente seu, versículo 4, mas para o que é do outro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve no Mashiach, que sendo em forma celestial, não teve por usurpação ser igual a Yahweh, mas fez a si mesmo. Que foi que ele fez? Aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e fazendo semelhante aos homens, e achando em forma de servo, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte no madeiro. Por isso, amada, a gente vê aqui, o Pai o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, a gente viu, né, toda a trajetória de Yahusha, a gente vê o que foi profetizado a respeito dele, quando diz, né, que ele foi o mais desprezável dos homens, lá em Isaías 53, e todavia, 53:10, diz que o Pai agradou em moê-lo, né, e ele enfermar como? Levando a nossa iniquidade, porque visto que nós estamos enfermos na fé, como diz lá em Romanos 8:3, que nós estamos enfermos, né, pela lei, estávamos enfermos. Então, o Pai agradou de fazer isso, e ele ali, por isso que ele disse: não é um servo, não é um discípulo maior do que o seu mestre. O seu mestre passou por isso, e porque ele também não pode passar.
Louvado seja Iau dos exércitos. Então, amados, vamos ver aqui 1 Pedro, né? 1 Pedro aqui, aleluia, louvado seja Iau. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 19, começa aqui dizendo assim, ó. Porque é coisa agradável a Iau, que por causa da consciência para com Iau sofra agravo, padecendo injustamente. Porque que grandeza seria essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Iau achou ali. Se você sofre algum agravo, porque por causa dessa justiça, se você sofre alguma perseguição, a gente está falando em relação a isso, como o Machia passou. O Machia passou perseguição, passou agravo, passou injúria, foi chamado até de Beuzebu, né? Então, isto é agradável a Iau. Isto será agradável a Iau. Ele disse, isto será agradável a Iau, porque para isto sou chamado, pois também o Machia padeceu por nós, deixando um exemplo para que siga as suas pisaduras. Então, este exemplo que ele deixou, que o mestre também, eu não sou maior e não sou melhor do que ele. E se eu me achar madura ou suficiente ou perfeita, suficiente, eu sou igual a ele. Vamos sofrer a mesma perseguição, a mesma coisa, ser desprezado, ser colocado em lado, estar ali sofrendo a mesma perseguição. Né? Louvado seja Iau. Ele diz assim, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriava, ele não injuriava. Quando padecia, ele não ameaçava, mas entregava aquele que julga justamente. Louvado seja Iau. Então, amado, ele ali mostrando o exemplo que nós devemos fazer. Louvado seja Iau. E aqui a gente vê aqui em Timóteo, aleluia, 2 Timóteo 2, que a gente vai ver essa expressão aqui, falando assim, 2 Timóteo 2, 8, diz assim, lembra-te de que Yahshua Mashiach, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo as boas novas, chama o evangelho. Por isso, Shaolo disse, ele falando para Timóteo, lembra de Yahshua Mashiach, né? Isso, pedindo. Por isso eu sofro trabalho e até prisões, ele disse, como um malfeitor, mas sem ser. Mas a palavra de Yahweh não está presa. Ele dizia, está ali livre, mesmo na prisão. Aleluia, ele disse, portanto, tudo sofro, pela caridade aos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação. Aleluia, a palavra fiel é esta, né? Se morremos com ele, também com ele viveremos. E se sofremos também com ele, reinaremos. E se negarmos, ele nos negará. Então, amado, aqui está falando, se sofremos com ele, também com ele reinaremos. Então, aqui está mostrando algo excelente, que você também possa reinar com ele, para que você esteja ali, naquelas mesmas pisadas dele, da mesma maneira que ele fez. E, amado, devemos nos alegrar, como diz aqui, ó, em 1 Pedro 4, quando nós passamos por essas coisas, devemos nos alegrar aqui, ó, 1 Pedro 4, ele diz aqui assim, aleluia, versículo do 12 ao 16, diz assim, ó, ele diz assim, aleluia, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições do Mashiach, para que também na revelação da sua grandeza vos regozijei e alegrei, quando ele revelar. Se pelo seu nome sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o ruá da grandeza de Yahweh. Quanto a eles, é ele blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como se intromete em coisa alheia. Mas se padece como Machia, não se envergonhe, antes glorifique nesta parte. Aleluia, louvado seja Iau dos exércitos. Então, amado, por isso que Shaolo disse, né? Estou já terminando aqui, Shaolo disse, né? Em 2 Coríntios 12, aleluia, quando ele vai falar aqui, que ele falou da situação dele, aleluia.
ele disse assim, aleluia, deixa-me ver, aqui de onde eu começo, aqui ele disse, do 9. E ele disse-me, quando ele pediu ao Pai, né, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Acerca do qual 3 vezes eu orei para que se desviasse de mim. Aí ele disse assim, por isso, aí ele disse, e Al respondeu, a minha benevolência te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E de boa vontade, ele disse, pois me gloriarei nas fraquezas, para que habite o poder de Al. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, por amor Machia, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Aleluia! E para finalizar, 1 Pedro 4:2, vou deixar aqui para você. 1 Pedro, né, 4:2, que é um conselho que Al dá. Para que, no tempo que vos resta na carne agora, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Al. Por quê? O que é que acontece? E Elrana já falou, né, lá no livro dele, e Elrana 2, 15, 16, 17, ele disse, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Al permanece para sempre. Aleluia! E assim está o conselho para sermos justificados, porque para justificar você, né, que você tenha paciência e ali você possa estar ali, ter uma experiência com Yahweh e ver, né, a mão dele revelada a você e saber que você não é maior do que o mestre. O mestre deu exemplo. E se por eles sois, se por eles tu passar por isso, é porque o Ruadial reposa em ti. Se tu estás passando por esta pressão. Então, alegrai-vos. Aleluia, esta é a minha palavra. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia de Al, ou acesse o site www.atalaiadeal.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros de Al com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Ial e Alcha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.